Meu nome é George, como o professor já me apresentou, né? Sou estudante do mestrado do programa de mestrado em Linguística, né? Aqui na instituição. E minha pesquisa, a pesquisa que eu submeti, né, para o processo seletivo em Linguística, eu procurava investigar, analisar, descrever modos de enunciar do corpo e de sujeitos, né, que são produzidos pelas imagens de 3 jogos, né? Então, no corpus são 3 jogos da série Resident Evil. O primeiro, Resident Evil 1, que foi produzido em 1996. O segundo, Resident Evil 2, foi produzido em 1998. E o Resident Evil 3 Nemesis, que foi produzido em 1999. O que a gente encontra, né, basicamente, né, como instâncias que caracterizam esses games é a exploração por parte do jogador, né, de espaços vazios, né, desabitados, e que em meio a alguns espaços a gente percebe a presença de alguns monstros, né, zumbis, hunters, nemesis, né, vários monstros, né. E só que minha pesquisa do início, né, do processo seletivo para cá, ela teve um certo deslocamento, porque as leituras que eu andei fazendo durante esse começo de ano estão mais dentro das práticas de governo, de autogoverno, de biopolítica, e de certo modo isso causou na gente, né, eu e Newton, a necessidade da gente estar trabalhando a ideia de talvez um sujeito jogador e sua prática dentro desses games, né? Então, assim, eu ainda não escrevi sobre sujeito jogador, nem a presença do jogador em game. Então, pensando nessa possibilidade, no que foi apresentado durante as apresentações do curso Lampejo do Sentido, eu tentei, né, procurei analisar como a gente pode perceber, né, a formação desse corpo, esse objeto corpo, né, do jogador dentro desses games. Um dos aspectos que eu percebo durante a escrita, né, dos enunciados que eu procurei observar durante esse percurso, é de que é imprescindível, já que eu estou falando de jogo, falar dessa figura do jogador. Então, de certo modo, ele acaba se colocando... eu tenho essa necessidade de colocá-lo, até para caracterizar esse tipo de materialidade que eu estou lidando. Então, assim, eu procurei ver como acontece, né, a formação desse corpo, objeto, do jogador, dentro desses 3 games já citados por mim. Então, assim, já que toda ação dentro do jogo ela é permitida por essa figura do jogador, eu pensei, será que podemos pensar a ação né, acontecida durante esses jogos como um aspecto morfológico do corpo do jogador dentro do jogo? Foi o que eu percebi. Isso eu retomo uma fala de Rabin, né, que é um dos teóricos que procuram problematizar o processo de desenvolvimento de games, né, em que ele fala que quando os jogadores saem do seu cargueiro pirata para a plataforma de ancoragem, acoplagem, de uma estação de negociação interestelar, eles se tornam agentes de uma ação no universo de um jogo. Quando movem a alavanca direita em seu controle para movimentar a câmera, também praticaram uma ação. A ação tem 2 significados, e ambos envolvem o que o jogador faz. Um se concentra nos eventos do mundo real, entre aspas, né? E outro nos eventos do universo do jogo. Então, assim, pensando nessa fala de Rabin, levando em conta o que a gente problematiza enquanto sujeito, né, e corpo, dentro das problematizações Foucaultianas, eu tomei, né, tive a ousadia de tomar essa ação no jogo, dentro do jogo, como aspecto morfológico
morfológico desse sujeito, que é o sujeito jogador. Claro que essa minha fala não acontece do nada. Eu retomo uma fala de Newton, né, lá em Corpo Cheiroso e Corpo Gostoso, que ele fala que a gente não pode considerar o corpo como algo biológico, né, ou algo simplesmente para o sexo, né, mas como um corpo em que a gente considera, na verdade, o posicionamento de um determinado sujeito. Então, um corpo atravessado por um determinado sujeito. Então, assim, a gente considera esse corpo como constituído de aspectos que posicionam ele dentro de um grupo social, né? Dentro de um grupo social. Então, você pode passar. Então, assim, observando esses excertos que eu separei, a gente pode perceber, né, que determinadas ações dentro do jogo, como por exemplo, desviar e atirar em um monstro dentro do jogo, ele depende da ação do jogador. Você pode passar o segundo. Isso significa que nada dentro do jogo ela acontece sem essa ação do jogador. E isso acaba posicionando o jogador enquanto um corpo dentro do jogo. Por mais que a gente não veja propriamente ele. E na minha fala isso vai ficar um pouco evidente, certo? O porquê eu falo tudo isso. Você pode passar o terceiro. Então, assim, levando em conta o conceito de objeto, né, formação de objeto, já que o objeto ele não é em si, mas ele é formado, né, e essa ação do jogador, eu pensei, nos 3 videogames da série Resident Evil, as ações dadas a ver pelo jogo permitem que o avatar policial tenha que matar, driblar ou evitar os corpos de zumbis e outras espécies fantasmagóricas que aparecem em jogo. Tomando essas ações como aspectos morfológicos que caracterizam o corpo do jogador no jogo, perguntamos: qual o regime de existência desse corpo do jogador enquanto objeto de discurso? Levar em conta essa problematização, né, o objeto enquanto, que possui um determinado regime de existência nos obriga, né, a levar em conta 3 procedimentos metodológicos, que é demarcar inicialmente a superfície de emergência desse corpo objeto, que é o do jogador, descrever as instâncias de delimitação desse corpo e analisar suas grades de especificação. Eu tentei ser um pouco didático, porque assim, é a primeira vez que eu estou deslocando esse conceito, né, dentro dessa materialidade minha. Então, assim, eu escrevi bastante, então se ficar um pouco cansativo, vocês podem me avisar. Então, pode passar. Passa de novo. Então, levando em conta esse descrever, né, a superfície de emergência. Neste caso, inicialmente podemos dizer que a superfície de emergência é formada por videogames de horror sobrevivência. A gente percebe que os personagens eles têm a necessidade de manter-se vivo em meio a esses monstros, né? Os quais dão ao jogador a possibilidade de emergir seu corpo no interior de outras superfícies, constituindo assim uma hierarquia para a emergência. Isso porque, como podemos visualizar, os videogames analisados por nós mostram os movimentos do avatar sendo acionados pelo jogador. Por que eu falo sobre essa hierarquia de emergência? Porque, assim, primeiro o jogador ele precisa aparecer, o corpo do jogador precisa aparecer na superfície de emergência do videogame, para depois, a partir disso, ele poder se posicionar enquanto sujeito de ação dentro de um videogame, por exemplo, de um policial que precisa matar um determinado monstro que representa um perigo à sociedade. Certo? Isso porque, como podemos visualizar, os videogames analisados por nós mostram os movimentos do avatar sendo acionados pelo jogador. São esses aspectos que caracterizam a ação do jogo
de poder evitar, desviar ou matar os zumbis para permanecer em vida. Levando em conta a superfície de emergência dos videogames de jogo sobre sobrevivência, podemos notar que esse corpo-objeto do jogador se constituirá também no interior das relações e diferenciações biosociais entre o avatar e o zumbi, o que permite as ações desse corpo-objeto do jogador não agir de qualquer maneira, mas segundo formas específicas que o posicionam avesso àquilo que infringe as leis jurídico-biológicas do avatar, neste caso os zumbis. Nessas diferenciações e relações que irão se manifestar durante esses 3 games, tanto o discurso do videogame de jogo sobrevivência, que é o de manter-se vivo em jogo, quanto as relações biosociais possibilitam o domínio e status desse corpo de jogador, né? Então, levando em conta a segundo procedimento metodológico, teórico-metodológico, né, que é descrever as instâncias de delimitação, como é necessário descrever a instância de delimitação desse corpo-objeto, podemos visualizar a justiça como instância que designa, diferencia e caracteriza as instâncias e instaura a ação do jogador como objeto de discurso nos games elencados. Legal a gente salientar que não é qualquer e toda tipo de justiça, mas um tipo de justiça específico, um tipo de justiça militar, né? Isso a gente vai perceber muito bem na configuração dos corpos do Avatar, por exemplo, que são os personagens que são controlados pelo jogador. Eles geralmente eles precisam estar em modo de defesa, né, sempre com o corpo ereto. Isso a gente vai considerar como um aspecto morfológico do corpo do jogador, sendo que isso só acontece na medida em que esse aciona ou aplica, né, a ação no jogo. No entanto, não toda e qualquer justiça, todavia a justiça militar, que vai tratar de relações de guerra entre os constituintes de uma sociedade e os que se colocam resistentes a ela. Então, levando em conta as grades de especificação, Foucault ele vai dizer que colocar em evidência essas grades de especificação trata-se de de demarcar, né, todos os sistemas os quais separamos, opomos, associamos, reagrupamos, classificamos, derivamos umas das outras as diferentes loucuras como objetos de discurso psiquiátrico. No caso de nosso corpo, deslocando isso para o corpo, né, objeto do jogador, a gente vai perceber que essas grades de especificação que separam, opõem, associam e reagrupam, classificam, derivam o corpo objeto do jogador, se instauram na medida em que consideramos seu campo de coexistência nos videogames elencados. Desse modo, o corpo objeto do jogador terá funcionalidade na medida em que opomos sua ação frente à reação dos obstáculos, zumbis nos games. Isso é visível tanto quanto o zumbi tenta interromper a ação aplicada ao jogo pelo jogador, quanto quando consideramos os aspectos fenótipos que diferenciam e opõem o zumbi daquele que o jogador se desloca, o avatar. Se desloca, o avatar, para realizar as ações do jogo, ou seja, o jogador ele precisa se deslocar enquanto avatar dentro do jogo para ter a permissão de agir, de constituir seu corpo, né, nessa materialidade que é o videogame. E eu termino aqui minha fala.